que, segundo o último levantamento, tem uma população de cerca de 350 mil habitantes, são 11 distritos, 300 povoados, ou seja, um município enorme, município muito grande. E quais são as ações da Secretaria de Desenvolvimento Social, da Prefeitura, que estão sendo colocadas em prática para socorrer, para assistir essas famílias que vivem essa situação de insegurança alimentar? Isso, Judson. Vitória da Conquista é o terceiro maior município da Bahia, né? Uma cidade tão extensa, é claro que também sofre esses reflexos da pobreza, extrema pobreza, da insegurança alimentar. E aqui em Vitória da Conquista são 8 CRAs, e esses CRAs são a porta de entrada, né, para que as pessoas tenham acesso a benefícios, a programas, então, para auxiliar nesse momento difícil. Mas para falar sobre isso, a gente conversa agora com o secretário de Desenvolvimento Social, que está aqui comigo, Michel Farias. Secretário, boa tarde. Primeiro eu queria que a gente começasse falando desses dados, né, que chamam a atenção. São quase 40 mil famílias no perfil de pobreza e extrema pobreza aqui no município. Eu queria que a gente falasse primeiro das ações, né, que são realizadas aqui no município para cuidar então dessas famílias, dando mais qualidade de vida e dignidade. Boa tarde. Boa tarde, Judson. É importante primeiro esclarecer que a pobreza é uma questão mundial, né? A crise econômica mundial, os efeitos da pandemia trouxeram reflexo direto para a vida das pessoas. E isso aí é uma questão que está presente. Desde o momento da eclosão da pandemia, a Prefeitura de Conquista ela tem se organizado para garantir respostas concretas de atendimento à população. Me recordo que quando explodiu a pandemia, nós criamos o projeto Suas na Comunidade, garantindo a descentralização do atendimento das famílias, principalmente aquelas da zona rural e dos espaços mais distantes da cidade, que a população tinha dificuldade de acesso. Vitória da Conquista tem sido um dos municípios que mais tem investido no fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social. Nós temos ampliado as equipes de referência dos centros de referência de assistência social, nós temos 8 CRAs no município. É importante, inclusive, dizer que o enfrentamento à pobreza, à fome, requer não apenas o acesso ao alimento, mas há diversas outras questões que possam garantir à população o acesso ao emprego formal, o acesso a outros direitos, inclusive do campo da assistência social, como o benefício de prestação continuada voltado à população idosa e pessoas com deficiência. Vitória da Conquista, inclusive, foi o primeiro município do interior do estado a garantir a ampliação do atendimento do Cadastro Único e do antigo programa Bolsa Família, hoje Auxílio Brasil, com a descentralização desse atendimento para os 8 CRAs do município, a Prefeitura da Zona Oeste, as 3 subprefeituras do município e também garantir ações pontuais nos diversos espaços da zona rural, entendendo que a população rural tem a maior dificuldade de acesso aos serviços que são ofertados no campo da assistência social. Por outro lado, mesmo no cenário de retração da economia e de queda da arrecadação do município, nós garantimos os investimentos por fortalecimento da política de segurança alimentar e nutricional, principalmente no que se refere à garantia de oferta, à alimentação de baixo custo pelo nosso restaurante popular, que garante o acesso à alimentação saudável, balanceada, pelo custo mínimo de R$ 3,80. São mais de 1.100.000 investido ano a ano para se garantir o acesso ao restaurante popular. Por outro lado, através de uma articulação da Prefeitura de Vitória da Conquista, nós nos articulamos com o governo federal e garantimos a execução do Programa de Aquisição de Alimentos, que é um programa que compra na mão do agricultor familiar alimentos. Então foi um investimento de mais de R$600 mil e esses alimentos são distribuídos entre as instituições que integram a rede de assistência social do município. Para além disso, acreditamos que até o final do ano a prefeita Sheila Lemos, por entender as próprias desigualdades regionais, comparando a zona rural com a zona urbana, deve estar lançando um novo programa da assistência social para nós ampliarmos a capacidade de atendimento da rede de assistência social na zona rural e também nos antigos condomínios residenciais do extinto programa Minha Casa Minha Vida. Secretário, o senhor mencionou a zona rural e realmente, né, esses índices de pobreza, a gente vê aí de insegurança alimentar são maiores na zona rural. Qual é o trabalho, então, né, que os CRAs, que o município, a Secretaria de Desenvolvimento Social tem feito, então, nessas localizações para poder, inclusive, né, saber quantas pessoas estão nessa situação e também poder cadastrar essa pessoa em benefícios do governo, em programas do governo? Bom,
É importante destacar que nós temos descentralizado todo o atendimento na zona rural. Semanalmente são diversas ações comunitárias, onde todas as ofertas da assistência social estão chegando à população rural. É claro que Vitória da Conquista é um dos municípios da Bahia com maior extensão rural, isso dificulta e é por essa razão que até dezembro a prefeita Sheila Lemos deve estar anunciando um novo programa no âmbito da assistência social para garantir uma maior capilaridade. Nós temos também intensificado as ações de atualização cadastral no cadastro único das famílias que residem na zona rural, como também temos garantido a inserção de novos beneficiários. É importante destacar também que municípios como Itabuna, Juazeiro, outros grandes municípios estão também vivenciando a mesma situação. Só para você ter noção, Itabuna e Juazeiro e a cidade de Camaçari, que economicamente inclusive é mais pujante, proporcionalmente tem uma maior quantitativa de famílias em extrema pobreza. Então isso é um traço, mas a prefeitura ela tem cumprido a responsabilidade dela e em que pese todo o máximo esforço que a prefeita Sheila tem feito, toda a equipe de governo também, e é importante destacar inclusive que os últimos dados apresentam que Vitória da Conquista, mesmo no cenário de pandemia, tem sido a cidade que mais emprega formalmente a população. Então tudo isso é fruto de um esforço coletivo de todo o governo para garantir respostas. Agora, é importante também destacar que não apenas a prefeitura e o governo municipal têm essa responsabilidade. É fundamental que o governo do estado e o governo federal também ampliem os investimentos, principalmente no que se refere às políticas sociais, para que nós possamos melhorar os indicadores do município e garantir cada vez mais que outras famílias acessem direitos de cidadania. A responsabilidade é de todos, né? Judson quer participar desse bate-papo, secretário? Ele tem uma pergunta para fazer, né, Judson? Ariela, como tem sido a articulação do município junto ao Legislativo Municipal nessa luta contra a pobreza extrema, contra a insegurança alimentar e contra a fome? Como é que o município trabalha junto com a Câmara, com os vereadores, para assistir essas pessoas que tanto precisam? Secretário Judson está perguntando, né, como que a prefeitura trabalha junto com a Câmara de Vereadores para assistir essas pessoas que estão necessitadas. Bom, a Câmara de Vereadores tem uma importância muito grande no que se refere a legislar em favor da população. A Câmara ela tem sido extremamente positiva no que se refere às pautas relacionadas à população em extrema pobreza, em situação de pobreza. Para tanto, o orçamento que anualmente tem ido à Câmara, os vereadores eles têm, de uma forma mais positiva possível, se articulado junto com o governo para que nós consigamos aprovar um orçamento que represente a necessidade de nós continuarmos fazendo investimentos necessários para a Vitória da Conquista. Mais recentemente, a Câmara, inclusive, aprovou um empréstimo que a Prefeitura vai estar tomando, né, que vai impactar de forma muito positiva nos diversos bairros do município. A prefeita Sheila ela tem sido muito determinada em nós criarmos mecanismos que congreguem as energias de todas as secretarias, entendendo que o enfrentamento à pobreza é do campo da assistência social, é do campo da educação, é do campo da saúde. E a fala mais determinante da prefeita é que essas secretarias estejam frequentemente dialogando, construindo estratégias, tanto que nós temos ampliado as ações conjuntas com a saúde, com a educação. Isso faz de Vitória da Conquista um dos municípios baianos que mais investem no fortalecimento de suas políticas sociais. Nós temos ampliado, inclusive, o quantitativo das equipes de referência dos CRAs, dos CREAS, do Centro POP, que é um serviço importante que oferta atenção à população em situação de rua. Desde o momento da pandemia, nós estamos garantindo a alimentação da população em situação de rua de forma regular, de segunda a segunda. Então, tudo isso reflete o compromisso do nosso governo em continuar investindo numa pauta que é importante e construindo respostas concretas. Mas sempre lembrando que o governo do estado e o governo federal também tem essa responsabilidade. Secretário, para a gente encerrar, não posso deixar de perguntar. A gente tem um dado aqui que foi fornecido pela Secretaria de Desenvolvimento Social que mostra que 28,8% da população de Vitória da Conquista está em situação de pobreza ou extrema pobreza e que podem ser pessoas vivendo algum grau de insegurança alimentar. Esse dado que foi questionado por muitas pessoas, né, um número tão grande assim, ele é real, ele realmente existe. Essas pessoas estão nessa situação. Eu queria que o senhor falasse sobre isso para a gente. Primeira questão que é importante entender. As informações que são lançadas no Cadastro Único são informações autodeclaratórias. Então, as famílias é que fornecem a informação relativa à sua renda. Duas questões interferem aí. Primeiro, a perda de emprego formal
fez com que parte dessa população migrasse para o cadastro único como forma de acesso aos programas, não só do governo municipal, mas também do governo do estado e do governo federal. Isso é um dado importante. Outra questão que fez também crescer o quantitativo de famílias extremamente pobres é o valor de referência, que antes era até R$ 89,00 e agora é R$ 105. Então isso fez com que parte dessas famílias entrassem no contexto de extrema pobreza. Dado real, portanto. Obrigada, secretário, por essa conversa, por essas informações. É isso, Judson. Então falamos aí sobre o enfrentamento a essa situação de pobreza e extrema pobreza e famílias também que estão vivendo insegurança alimentar aqui em Vitória da Conquista. Eu volto contigo. É isso, torcer para essa situação se resolver logo, né? Enquanto isso, é colocar a mão na massa mesmo, ações práticas para socorrer essas pessoas. Obrigado, Ariela, obrigado ao secretário, ao Michel também.